A creche começou como assistência, não começou como educação. E não tem muito tempo que foi para educação. Hoje não tem muito tempo. Começamos numa creche, numa casa alugada, na rua César Tinoco. Eu lembro, eu entrei na creche 1 ano depois que a creche abriu. Aí entrou, tinha a Luzia, que me dava força. Como ela fosse mamãe. Que eu entrei assim na idade dela. Entrei muito novinha. Era como se fosse uma criança cuidando de criança. Entendeu? E aquela época, era uma época que a gente já se preocupava com a educação da criança, mesmo sendo assistencialismo. Porque a creche surgiu porque tinha criança cuidando de criança. Criança de 10 anos, cuidando de criança de 2 anos, cuidando de criança. As mães têm que trabalhar. Que levou o nosso trabalho até a França, que onde ele levou a gente até essa casinha. Conheceu a nossa realidade e deu pra gente o espaço que temos hoje. Que somos pessoal do França Brasil. Assistencial. Aí foi feita pesquisa com isso. Com as pesquisas, aí veio o Padre Dutra, aí veio a Marli, a Luzia, tinha outras pessoas que eu não lembro o nome no momento. Aí surgiu a creche. Com isso, a gente pegamos as crianças, fomos fazendo ficha. Infelizmente, a gente não podia pegar todas do bairro, porque não dava. Na época, eu lembro, era 20 crianças. Hoje são quantas? Hoje 60. somos 60, mas já atendemos 100 crianças. Na minha época tinha bastante. Somos nós. Percebe que a nossa família é uma família que acredita na transformação através da educação. E não é falácia, é de verdade, porque a gente trabalha em função disso. Eu, como vocês sabem, eu sou formada, né? Consegui avançar por ajuda delas, até comentei isso. E o que eu puder fazer para que a gente possa caminhar não só nesse movimento de creche, mas ajudando todas as outras creches, primeira infância, a gente sabe que é importante, e é o caminho de uma sociedade educada. A gente precisa ter uma sociedade que valorize a educação, gente. A dificuldade, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi assumir. Para eu começar a agir, eu vou assumir. Aí eu assumi, acho que a minha tia Meire foi a primeira pessoa que eu falei. A minha mãe teve um pouco de dificuldade, mas hoje em dia ela também me apoia. Eu acredito que a Luzia está orgulhosa de mim, acredito. Que foi uma pessoa que fundou junto com a minha mãe. Eu tenho a idade da creche. Então, e conhece tudo isso, tá vendo ali, né? E quando eu assumi, eu chamei comigo ex-creches. Sim. Só tem na diretoria comigo ex-creches. Que a minha vice é a Ligiana, que é ex-creche, advogada. A minha diretora financeira é ex-creche, ela é contadora. E a secretária, que também é uma ex-creche, enfermeira. Então, ali comigo tá ex-creches, pessoas que estão sempre ali. Se eu precisar, se eu gritar, elas vão me ouvir. E o que a gente precisa ali é ser ouvida. Saí totalmente do meu ramo de trabalho, que eu trabalho com contabilidade. Agora eu estou me especializando, estou fazendo pedagogia para eu poder dar continuidade no trabalho, porque é muito difícil. Eu fico comparando a minha época com a época que está agora. Não tem o apoio que deveria ter, e as pessoas pensavam, que agora eu não permito que pensem mais, que ela estava fechada, que ela não existe mais. Então a gente tem que dividir. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Você é maluca, sou maluca. E tô aí na luta com a minha X, que elas ficam lá direto de 7 da manhã às 17, eu na rua. Eu fico indo em busca de colaboradores, porque ali são 19 anos sem convênio nenhum, com nenhum órgão público, nenhum órgão privado. É 100% de doação e eu tenho que buscar essa doação. Eu peguei, eu assumi para isso. Não, status, não. Eu ralo a beça. Porque eu vou atrás. Eu não vou ficar sentada vendo toda a dificuldade, tudo aquilo que não está acontecendo. Pô, não tem como. Eu não tenho ajuda. Por que sua creche não é conveniada? Eu não quero nem tocar nesse assunto. Lá na frente, quando houver de novo, fomento, a gente participa, beleza. Agora, não tem como eu ficar me lamentando. O que eu vou fazer? Eu vou em busca. Para poder melhorar. A gente, quem vai lá na creche agora, vê creche pintadinha. Como que a gente conseguiu isso? Rifa. Fizemos rifas.
compramos as tintas, pintamos, nós pintamos. Nós pintamos, Nós. E a creche é o alimento principal que eles têm. Hoje em dia isso acontece também. Então era janta e a criança, elas ficavam naquela preocupação com o que a gente vai fazer. Então vamos alimentá-las bem na sexta-feira, que elas vão ficar o final de semana em casa, sábado e domingo. Hoje em dia a gente não pode fazer isso ainda, porque eu estou em busca, eu vou continuar na busca de parcerias ainda. Então as coisas que aconteciam na minha época, eu quero trazer para cá. Até essa questão do passeio, todo ano nós íamos na Quinta da Boa Vista. E as crianças, eu falei, gente, não pode, nada. A minha mãe, a minha tia Meire, elas viajavam. Sim. E hoje em dia as minhas tias ficam lá e não tem como eu levar para viajar, mas se eu tiver como fazer. O aperto que a gente passa às vezes com algumas mães que perdem assim um bocadinho da noção no portão, a gente passa um aperto ali, a gente engole aquilo ali, aí passa por cima daquela situação. E tudo isso movido à educação que nós tivemos. Que o princípio de tudo parte da primeira educação. A creche é a primeira educação, junto ao pai e à mãe dentro de casa lá. Porque se eles não rever alguns conceitos sobre isso, a gente fala com a criança aqui, quando chega lá a criança já faz outra coisa, porque a mãe e o pai apoiam, né? Ah, pra que isso? A gente tem criança que chega na rua, chupa a bala, não joga o papel no chão. Leva os pães. Toda manhã o pão chega lá. Às vezes o filho não vai, mas o pão chega. E teve uma questão também com tem relação à água, que eu achei bem interessante, que ficou faltando água, Águas do Rio foi lá, cortou. Foi um episódio também que, como diz a Chile, a gente vai deixar para depois, que não foi muito bonita a situação. Mas uma mãe resolveu juntar e fazer uma vaquinha com as outras mães para comprar pipa e colocar na cisterna da creche para que as crianças fiquem ali. Disse, não, a tia já fica fazendo o que elas podem, então o que a gente puder fazer para ajudar, então elas mesmo com a humildade dela, né? Não tem situação, a situação não é muito favorável, o pouquinho que tem, mas com pouquinho a gente vai juntando e fazendo que a coisa aconteça. E as mães fizeram esse papel, se juntaram para comprar pipa. Temos apoio de alguns colaboradores, né? Como eu até comentei sobre a Garagem Mauá, ela sempre ajuda com cesta básica. Tem o Cleiton, que é um meio que vizinho nosso, ele sempre ajuda quando pode. Eu estou sempre lá, porque eu sou funcionária pública, e estou sempre ajudando. E essa hora de capoeira é todo dia? Toda quarta. Toda quarta-feira. De 7 às 9, dia 22, agora eu estou comemorando meu aniversário com uma roda de capoeira. 7 às 9 da manhã à noite? Da noite. Tá, 19, a gente tem que marcar lá na praia. 19 e 21. Vocês vão lá. A gente vê. Na obra social do Boa Sul, a primeira creche comunitária fica na rua Inácio Sarmento, no Boa Sul. Vocês estão convidados. Todos os que estão ouvindo podem ir lá conhecer nosso trabalho, que é de verdade. Ali o trabalho é trabalho.